Olá, gente, boa noite, muito bem-vindos a mais uma semana de Poção Mágica de Gabi. Nessa semana estamos iniciando o nosso programa semanal aqui no YouTube, né? Então, quem é inscrito aqui no YouTube já está sendo notificado, né? Nesse último minutinho foi notificado e entrou aqui com a gente. E hoje eu tô através do Instagram também, para quem me segue no Insta, está participando aí ao vivo no Instagram. Então, gente, a gente tá iniciando hoje o tema do Poção Mágica de Gabi, sobre o que você sente, como você percebe quando você está assistindo alguma aula, alguma palestra e você se sente ofendido com relação a determinada situação que você escuta lá em alguma palestra. Então, o nosso tema de hoje do Poção Mágica de Gabi é relacionado a isso, tá? Então, convido vocês para ficarem aí comigo também até o final. Não deve ser tão longa aí nossa aula de hoje, digamos assim. E no final nós vamos fazer uma meditação, tá? Então, um relaxamento, uma meditação, vamos falar sobre isso, tá? Convidem os amigos, chamem os amigos aí que possam se interessar por esse assunto e venham aí comigo, fiquem até o final, tá bom? Lembrando que o Poção Mágica de Gabi, ele é todas as semanas e ele tem um intuito de auxiliar você na questão de algum atendimento, em algo que você que possa te ajudar no teu processo emocional, tá? Para aquelas pessoas que já estão buscando, que já estão nesse olhar para dentro de si, buscando um entendimento, percepções que possa fazê-lo uma melhora no seu dia a dia, tá? E uma melhora principalmente, gente, nas suas relações. Porque quando a gente está bem elaborado com as nossas questões pessoais, as relações ao nosso redor, elas fluem. Então, as relações com os nossos familiares, a relação com o papai, a relação com a mamãe, relação com o marido. Então, todas essas relações vão fluindo na medida que tudo está bem resolvido, tá? E isso vem muito de encontro com relação ao tema de hoje, né? Esse tema aí que me veio esse chamado, então, de falar sobre esse assunto, de se você se ofende, como você lida com situações que você veja em alguma palestra, em alguma aula, como você lida com isso. Então, hoje, o objetivo é te trazer uma reflexão sobre isso, para que você possa analisar mais questões dentro de você, tá? E quem tá acostumado, né, quem vem no processo de estruturação emocional quântica e nutrição comigo, né, em que a gente faz sessões e diversas técnicas e métodos terapêuticos são utilizados, né, que eu utilizo nessa jornada que a gente fica semanas juntos. Então isso é trabalhado principalmente pela bioconexão, que é um método que busca destravar bloqueios e travas emocionais, energéticas, que possam vir de tempos muito longínquos de fato, né? Então, no momento que a gente identifica algo que vinha te atrapalhando, interferindo nessas suas relações, nessas suas questões emocionais, e a gente desmancha isso, nós temos a possibilidade de ter uma nova realidade, porque no momento que você retira travas, você cria novos caminhos, você cria novas estruturas para ir levando a sua vida, tá? Então é isso que a gente busca junto. Então a gente tem muito foco na estruturação emocional, de trazer as suas questões para que você se resolva emocionalmente, tá?
E a gente também tem a consulta de nutrição, em que a gente pode olhar para o teu corpo físico para que você tenha toda a saúde relacionada ao físico, mas sempre nós fazemos o paralelo e os links com relação ao seu corpo, o corpo emocional e os outros corpos que vão interferir no seu corpo físico. Então, assim, eu te dou os caminhos como nutricionista do que é o mais saudável para que tu tenha um corpo físico adequado. Porém, nós trabalhamos todo o tempo emocional. Por quê? Porque a minha base de estudo é a metafísica da saúde. Então, todo o tempo eu vou te trazer em consultas, tudo mais, parâmetros para que você possa identificar questões suas emocionais que estão refletindo no seu corpo físico. Então, a gente acaba trabalhando de duas formas, tá? Para que cada vez mais consiga te ajudar, tá? E aí vamos lá, vamos ao tema de hoje, né? O Poção Mágica de Gabi estava fazendo uma pequena introdução para falar um pouco sobre essas questões aí. E aí esse tema hoje é se você já se ofendeu com alguma questão que você viu em alguma aula, em alguma palestra, né? Por que eu tô trazendo isso, né? Talvez, por exemplo, que a minha base é nutrição, né? Então, talvez eu não tenha nada que me ofenda numa palestra científica, numa palestra de nutrição, né? De algum colega ou professor. Porém, quando a gente começa a ir em busca de algumas questões emocionais e você começa a ir de encontro em algumas palestras, em algumas aulas, em cursos, que você tem um direcionamento espiritual, um direcionamento para o seu emocional, um direcionamento para que você se reestruture emocionalmente, aí é que fica o grande ponto dessa pergunta, gente. Porque muitas vezes você pode estar assistindo uma palestra de determinado tema e você identificar alguma situação que a pessoa não gostou, né? Então vamos lá, vamos dar um exemplo. Por exemplo, você pode estar assistindo e a pessoa começa a falar sobre egoísmo, sobre a forma como ela pensa sobre esse tema e aí você se identifica ou não. E aí vem o grande ponto de se você se sente ofendido. Por quê, gente? Porque quando a gente observa alguma cena, alguma situação e a gente olha para aquela situação com esse olhar de se sentir ofendido, é porque aquilo ali mexeu com algo que tem dentro de você que não está bem resolvido. E aí é o grande ponto, gente. Porque o primeiro passo de uma mudança, o primeiro passo para você ir de encontro para uma nova realidade é aquele passo em que você se percebe e se analisa de acordo com a forma como você está se relacionando com as outras pessoas, né? Então, assim, isso que eu trouxe é uma questão que a gente chama, né, que Freud denominou de projeção, né? Por quê? Porque você vê no outro aquilo que você não consegue enxergar que você tem dentro de você. Então, o que acaba acontecendo muito é que você tem este olhar para o outro e no outro você consegue ver. Então, no outro você olha, nossa, você não me dá atenção, você me excluiu, você foi embora e você foi morar em outro lugar e você não deu mais atenção nem bola para ninguém. Então, muitas vezes a pessoa ela está projetando na outra e esta outra é aquela pessoa que ela está acusando, digamos, que fez, aconteceu assim, assado, mas ela não tem a percepção e ela não consegue identificar que dentro dela ela traz algo que de certa forma pode não ser desculpa, gente, eu perdi a linha do raciocínio, porque onde está sendo transmitido pelo YouTube parece que caiu, mas ótimo que estamos aqui, porque depois eu vou gravar esse aqui do nosso Instagram, tá? Bom,
Não sei aqui, acho que ela entrou de novo, vamos lá. Enfim, aqui no YouTube, gente, caímos, depois eu vou ver como ficou. A gente tem aqui o nosso Instagram salvando hoje a semana do Poção Mágica de Gabi. Então vamos lá. Eu tava comentando com vocês que às vezes a pessoa ela não se percebe, ela não percebe dentro dela estas questões e com isso ela projeta de fato, que foi como o Freud denominou esse processo psíquico. Então ela vê no outro algo que ela não consegue ver nela mesma. Então, por exemplo, o tema de hoje, algo que você possa se sentir ofendido, que você vê numa palestra, como se diz, numa aula, né? Isso pode acontecer muito se você, por exemplo, estiver indo em busca de estudar metafísica da saúde, em que cada doença, por exemplo, vai trazer para você uma reflexão, porque cada uma das manifestações no corpo que vem para nós como doenças, ela tem um comportamento psíquico que causou aquela doença. Então, por exemplo, dor de cabeça. A dor de cabeça, ela aparece em pessoas que têm um comportamento muito controlador, tá? E esse comportamento controlador faz com que quando ela é exigida de alguém, né, algum posicionamento, alguma resposta, ela se sente com alguma autoridade sobre ela, porque a nossa cabeça ela representa isso, uma autoridade o alto representa uma autoridade, né? Então ela foi uma criança que ela foi muito exigida na infância, tá? E aí assim, lembrem que papai e mamãe não tem culpa, foi o que aconteceu naquela época ou pelo cuidador que deu a educação daquela criança. Então, essa criança ela foi bastante exigida, tá? E aí, na vida adulta, por exemplo, né? Claro que existe até criança que tem dor de cabeça adolescente, mas vamos ao mais assim, comum, digamos, que seria o adulto com dor de cabeça, ok? Quando a pessoa tem a dor de cabeça, ela tem que analisar e parar para pensar o que aconteceu nas últimas horas, porque dor de cabeça é muito instantâneo, né? Ou quem já teve enxaqueca, enfim. Então, ela precisa analisar o que aconteceu no último dia, nas últimas horas, que ela se sentiu exigida e se sentindo cobrada por alguma autoridade, né? Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha numa empresa e ela foi cobrada por algum relatório, né, hierarquicamente, provavelmente de alguém acima dela, né, ok. E aquilo ali a incomodou. No momento que aquilo ali incomoda, ela tem uma manifestação no corpo físico, que é a dor de cabeça, tá? Então, é isso. Então, quando você começa a buscar, eu citei o exemplo da dor de cabeça pela questão de quando você busca alguma palestra, alguma aula e que questões que vão te mostrar e vem de encontro situações relacionada à metafísica da saúde, né, que é a linguagem do corpo que eu trabalho, da Escola Brasileira de Linguagem do Corpo. Então, estas questões, elas acabam vindo de encontro a isso, tá? E nada mais é, gente, do que uma projeção. Ou seja, você viu no outro, por exemplo, essa pessoa que ela constantemente ela tem dores de cabeça. Então, eu já comentei com vocês qual é o tipo de comportamento psíquico, como que essa pessoa funciona na sua mente, na sua psique. Então, ela mesma tem esse comportamento controlador, tá? E no momento que ela se sente cobrada, ou seja, alguém vai me controlar, como assim? Ela tem a dor de cabeça. Então, exemplo, uma pessoa dessa está assistindo uma palestra e na palestra é citado alguma coisa que ela se sente esmagada, que ela se sente controlada, ela se sente de alguma forma desse jeito, tá? Então, o que vai acontecer? Ela pode olhar para a pessoa que está falando sobre aquilo e dizer, mas não gostei, né? E normalmente, né, num caso desses, vai ser algo pro lado negativo. Então, a pessoa ela
percebe, né, que ela tá projetando e que aquilo existe dentro dela e ela precisa se analisar, buscar aí suas terapias para que ela mude esse comportamento, essa forma de comportamento, gente. Então, assim, isso é a grande questão e que está muito relacionado com o semelhante atrai semelhante que a gente veio falando nas últimas semanas no Poção Mágica de Gabi, né? Que eu já falei que a gente se relaciona com iguais, tá? E essa lei universal do semelhante atrai semelhante, né? Semelhante trata semelhante, né? Então, assim, essa lei universal, ela nada mais eu pessoalmente diria que ela pode ser falada como um paralelo de ela ser essa denominação feita por Freud de projeção, né? Então, assim, isso é uma coisa muito interessante quando a gente analisa, né, tudo isso. Então, muitas vezes as pessoas se colocam em posição de vítima, em posição de rejeitada, posição de excluída, não tem gratidão para olhar por qualquer coisa. Obrigada pela minha caneta, obrigada pelo meu caderninho, obrigada pelo meu suporte de celular aqui de vídeo, né? Hoje eu não coloquei aqui no Facebook porque eu tô aqui com mais um livro disponível. Então, assim, esse ser grato por tudo, né? No momento que você tá assistindo algo, que você tá indo em busca de coisas, você começa a ficar mais aberto para aquilo que aquela pessoa que você está assistindo, que você está indo buscar alguma aula, algum curso, você está mais aberto para receber essas mensagens, para receber isso, sabe? Então, gente, a reflexão, né, de hoje, o objetivo de tocar nesse tema é trazer uma reflexão de uma forma que possa ser olhado com mais amor, né? Quando a gente consegue olhar com mais amor, com mais compaixão por aquela pessoa que a gente está assistindo, né, alguma coisa com relação a algum assunto com relação, né, a esse tema de hoje, de o que vem sendo colocado, né, em alguma palestra, em algo que eu esteja me projetando, eu estou me espelhando no outro, e se aquela projeção, se aquilo não for algo para o positivo, de ter aquele carinho de olhar para dentro de si e se perguntar por que eu tô olhando e tô julgando, tô criticando aquela pessoa, né? Então, quando você para e você começa a fazer esse tipo de exercício, desse olhar para o outro, né, com mais carinho, com mais amor, você começa a virar uma pequena chave, digamos assim, dentro de você, né, que é uma forma de você começar a se trabalhar e trabalhar questões que sejam importantes serem vistas, né? Então, esse é o grande objetivo de analisar com muito cuidado quando você... e até usar, talvez como um termômetro, digamos assim. Quando você está assistindo algo, né? Você comprou um curso novo, pronto, vou assistir o curso. E aí, às vezes, eu converso com pessoas e eu vejo as pessoas conversando e tal, de determinada situação. E aí eu vejo, assim, tanto julgamento, tanta crítica com relação àquilo, aí eu fico me perguntando, mas então por que a pessoa comprou o curso daquele palestrante se ela tá metendo pau, como se fala, naquela pessoa, né? E ela não tem a menor noção, né? Talvez ela não esteja pronta de fato. Eu acho que é simplesmente assim que a gente pode dizer, que ela não está pronta de fato para enxergar aquelas questões que estão sendo apresentadas ali, né? E ela perceber que ela tem essas questões, essas situações dentro dela, no processo interno dela, tá? Gente, a gente tá vivendo um momento na humanidade muito delicado em função de tudo isso que aconteceu. Eu vejo as brincadeiras, né? 2020 não existe, 2020 tá fora do calendário. E aí, assim, gente, isso é apenas o começo de alguns anos que a gente vai ter pela frente de muita e muita mudança.
mudança. Então, assim, você está preparado mesmo, de verdade, para enfrentar situações como essa que aconteceu, por exemplo, esse ano, né? Então, cada vez mais as pessoas, fica aqui como uma dica, hashtag de dica, né? Que as pessoas busquem esse momento para elas se centrarem, buscarem este olhar para dentro, tá? E se encontrarem, se conhecerem melhor, perceberem que que as questões que estão acontecendo, elas são muito maiores do que parecem e são muito além de uma simples realidade terrestre ser humano que a gente está vivendo, tá? E além disso, ela tá sendo a última oportunidade para todo mundo, tá? Então, por isso que eu falei que observe e perceba como você está se comportando, porque na hora que tiver uma separação, como diz na Bíblia, a separação do joio e do trigo, quem é você, né? Então, esse quem é você que eu fiz agora, ele não deixa de estar de encontro ao tema de se você se sente ofendido com algo. Porque se você se sente ofendido com alguma coisa que você escuta em algum dos vários e milhares de canais de YouTube que você passa o dia inteiro vendo, né, ou que você vê no seu horário que é possível depois do seu trabalho, quem é você? Né? De novo vai a pergunta de quem é você nesse momento complexo que estamos vivendo e que as pessoas estão sendo selecionadas. Só que a seleção não é por uma empresa, né? Uma empresa material. A seleção é espiritual, digamos assim. E aí, daí vamos ver o joio e o trigo, e quem é trigo fica. Quem é trigo vai estar preparado para entender questões de parar com vitimização, parar de colocar culpa no outro. Porque muitas pessoas eu observo, né, que elas na sua fala, em todo tempo elas estão colocando aquilo para o outro. E aí, quanto mais você redirecionar a sua responsabilidade para outras pessoas, mais você vai estar se afastando do que você tem que fazer, da sua missão, das suas boas relações, né? E quanto mais ao contrário disso, quanto mais você for identificando situações, mesmo que não seja mais agradável, mesmo que não seja aquela situação do tipo assim, nossa, essa pessoa é tão legal, né? Eu não gostei muito daquilo ali, mas de repente eu tenho aquilo ali parecido comigo. É bem legal aqui, eu lembrei de uma situação aqui agora, que nesse momento, né, as aulas estão sendo online na maior parte das situações, então eu graças a Deus comecei a psicanálise integrativa esse ano e a gente teve poucos dias de aula presencial e fomos para online. E as minhas aulas na segunda de manhã, hoje de manhã, eu ouvi uma coisa muito legal de uma colega minha, que a gente já tá juntas há bastante tempo, e eu fiquei muito feliz, na hora eu nem contribuí, nem falei nada, mas eu fiquei muito feliz de ouvir, porque a gente tá na etapa que a gente tá estudando as fases de desenvolvimento, né, de Freud, que Freud trouxe sobre a sexualidade infantil, enfim. E aí veio uma fala que foi mais ou menos dessa forma, né? Da pessoa ter se identificado que alguém da família dela, que ela tanto, assim, criticava, que ela não é assim que não gostava, né? Mas que ela tinha uma certa reserva da família do marido, né? Ela virou e falou assim, pois é, mas eu percebi que eu sou igual a ela. E eu achei tão lindo essa pessoa dizer isso, porque vocês não têm, quer dizer, só tem ideia quem já está nesses processos, ou quem já passou e já resolveu. Porque a pessoa virar e falar isso de uma pessoa que ela passou, pode ser uma vida, que ela passou uma vida criticando, né, reclamando e tal, e ela virar e dizer, pois é, mas aquilo que eu reclamei a vida inteira dela, eu tenho igual em mim.
Então, esse é o grande ponto de eu ter jogado esse tema comparado a cursos e palestras, mas essa fala de hoje, como nada é por acaso, eu escutar hoje de manhã me veio muito de eu manter esse tema, né? Porque no momento que essa pessoa, essa colega, ela se deu conta de que ela tinha essas questões e que na verdade ela ficava sempre em conflitos com essa pessoa, porque ela não percebia que ela estava na frente de um espelho, era ela e outra pessoa, só que a outra pessoa mostrava o lado para ela das coisas que eram iguais a ela. Porque, gente, a gente precisa entender uma coisa. Essa mesma pessoa que essa colega só estava vendo esse lado que ela estava julgando como sendo ruim, mas na hora que ela olha para essa pessoa e ela percebe que ela tinha aquilo ali que ela não gostava dentro, ela começa a olhar para cá com compaixão, com mais carinho, com mais amor. E aí, sabe o que acontece, que é o mais lindo de tudo? Ela olha para essa pessoa e percebe que tava muitas coisas iguais. Aí sabe o que ela começa a fazer? Automaticamente essa pessoa começa a ver, poxa, mas ela tem várias coisas que eu não tinha percebido que são muito bonitas e muito legais. Ela começa a reconhecer atitudes positivas, ela começa a identificar nessa outra, por que isso acontece? Porque primeiro ela olhou com amor, com compaixão, e aí aos poucos começa a aparecer como se fosse brotar uma linda flor, a parte boa dessa pessoa, porque essa pessoa tem coisa boa, e essas coisas boas dessa pessoa também são iguais à da colega. Então é muito lindo isso, né? E a outra questão, né, que para as pessoas que têm relacionamentos marido e mulher, são casados de fato, também Freud, né, que coloca isso por toda a questão. Um grande ponto que eu ensino muito para os meus pacientes é assim, Freud trouxe através da psicanálise uma questão que era nós nos relacionamos com as pessoas que ficaram de modelo lá na nossa infância. Ou seja, normalmente, gente, é papai e mamãe. E aí tem uma grande questão, se alguém pode virar e falar assim, não, mas o meu pai me abandonou, o meu pai não participou e tal, não importa. Vai ter aparecido alguma pessoa, algum ser masculino que acabou sendo a referência masculina para aquela criança, tá? E aí é o que Freud traz, que existem esses modelinhos de feminino e masculino, papai e mamãe, digamos. Então vamos lá, que seja papai e mamãe. Aí o que ele vai dizer lá na frente? Ele vai dizer que nós casamos, as mulheres casam com o papai e os homens casam com a mamãe. Por quê? Porque você busca no seu companheiro, no seu parceiro de vida, uma pessoa que espelhe o seu pai, só que você não sabe disso, isso é inconsciente, tá? Isso tá lá nos 95% do iceberg que tá lá embaixo, né? Mas é isso que acontece. Então, se você tem um ótimo relacionamento com seu marido, maravilhoso e tal, e você vê várias qualidades e coisas fantásticas, maravilha, você só espelhou e buscou as coisas maravilhosas do seu papai. Mas se você tem um marido que você reclama do seu marido, que você vê várias questões desagradáveis, você buscou alguma questão que não está bem resolvida com o seu pai. Além disso, também tem essa questão da projeção, porque você tá no semelhante atrai semelhante, você tá se comportando de forma parecida com ele em algumas coisas. Então você atrai para você, por campo eletromagnético, uma pessoa que tenha ações e que tenha comportamentos semelhantes a esse pai, tá? E aí, o grande ponto de tudo isso é que quando você começa a perceber isso, o que você tem que fazer? Você tem que buscar fazer terapia, perdoar papai, perdoar mamãe, e buscar se resolver com o papai e com a mamãe. No caso desse relacionamento, como eu falei, uma mulher e um homem, na medida que essa mulher vai buscando se resolver com o seu papai, o que vai acontecer? Vai refletir no relacionamento dela, tá? Com o marido, porque na medida que ela começa a perceber, elaborar essas questões com o papai, reflete no relacionamento, tá?
E aí, um ponto que é importantíssimo, porque eu falei, independente de termos visto de papai, eu falei perdoar papai e mamãe, vem de encontro uma outra questão, né? Nada religiosa ou bíblica, mas tá lá na Bíblia que diz honrar pai e mãe, né? Isso não tá à toa lá, porque é um livro sagrado que ele traz, sim, muitas verdades, embora ele não esteja na íntegra, né? Mas isso é outro assunto. Mas assim, o que temos da Bíblia e essas grandes frases, a gente realmente consegue trazer esse ponto bem importante. Honrar pai e mãe é a base para a sua vida em qualquer situação. Porque esse exemplo que eu estava dando agora, de um relacionamento, né? E que você vê no seu marido, questões que te incomodam, você tá vendo seu papai. E aí quando eu te falo, você precisa trabalhar e elaborar questões que ficaram do modelinho de papai lá da infância. Gente, o teu papai não é mais o mesmo, né? Aí tu tem vários problemas com o pai ou com a mãe e não se dá conta que você tem que ir na base. Em constelação é muito interessante e agora me veio uma lembrança que semana passada num atendimento, né, que eu fiz, chegou uma hora que eu senti um chamado de puxar e fazer um exercício, digamos, que é feito na constelação, tá? Então assim, a gente não estava fazendo constelação, mas a gente fez algumas frases da constelação. E tem uma forma que a gente finaliza o processo muitas vezes, que a gente fala assim: mamãe, eu vejo você. Mamãe, você é grande e eu sou pequena. E a gente fala isso para papai também, tá? E aí muitas vezes a gente pergunta e pede para a pessoa repetir e pergunta para ela como ela se sentiu com isso, né? E assim, de assistir também constelações de colegas que são consteladoras, tudo, o que eu tenho para falar para vocês vem de encontro muito a essa questão do honrar pai e mãe, porque de fato você, muitas vezes o que eu percebo é que as pessoas se sentem incomodadas de dizer mamãe, você é grande, eu sou pequena, porque nesse momento o que vem na pessoa muito é assim: mas como assim? A minha mãe é maior que eu tô me rebaixando a minha mãe, mas esse é o ponto, esse é o segredo. Sabe por quê? Por quê? Porque de fato, sim, mamãe é maior que você, gente. Mamãe e papai são maiores que você, porque sem mamãe e papai você não tava aqui. Então, quem não honra papai e mamãe, quem não dá valor e não é grato porque papai e mamãe deram a tua vida, a tua vida não flui. E aí a tua vida não flui em todos os sentidos. Tua vida vira de cabeça para baixo. Quando você começa a relacionar tudo isso, a tua vida começa a fluir. Mas ela de fato ela vai fluir na hora que tiver o perdão de papai e mamãe e na hora que você faz uma constelação dessas. E aí essa frase que eu falei, ela vai sendo repetida e a gente vai trabalhando com ela até que seja leve para outra pessoa. Porque precisa realmente ser uma coisa verdadeira, uma coisa que venha do coração, essa sensação de conseguir perceber a mamãe maior que você e mais, você se curvar à mamãe. Porque de fato tudo isso vem de encontro a quê? A uma questão muito simples da lei universal e da vida: hierarquia. Mamãe e papai te deram a vida, sem óvulo, espermatozoide de mamãe e papai, você não estava aqui, bebê, tá? Então, gente, as pessoas não percebem, mas isso me soou agora, até porque eu brinquei e falei bebê no final, mas isso realmente me soou como uma total imaturidade adulta, né? É o adulto infantil. É o adulto que ele não cresceu e ele fica batendo o pezinho, mimimi, como eu assisto muita gente aqui em canais e na internet, a pessoa fica no eterno mimimi. Ela não cresce, ela fica com confusões infantis, olhando para todos e julgando todos, se colocando como vítima, se sentindo, eu sou rejeitada, eu isso, eu aquilo, né? E ela não consegue elaborar essas questões. Então ela passa uma vida inteira se colocando como vítima,
de situações, se sentindo rejeitada, se sentindo excluída, etc, 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 né? Então, gente, é por aí que esse assunto desse tema está interligado, né? Porque no momento que você está assistindo o outro, desencadeia todos esses processos e esses links que eu trouxe aqui para vocês hoje, tá? Porque eu dei alguns exemplos e esses exemplos eles podem parecer desconexos, mas eles têm toda a relação, gente, porque no momento que você vê o outro, seja num curso, seja numa aula, seja a amiga falando, sabe? Quem seja, e você se espelha nessa pessoa, você está desencadeando os seus modelinhos de papai e de mamãe, então tá na hora de você buscar suas buscas terapêuticas para elaborar isso, perdoar papai e mamãe, perceber e entender que enquanto você não honrar seu pai e sua mãe, você não vai fluir na vida, e isso não é praga, tá? E isso são estudos de várias e várias técnicas, métodos e teorias, e o próprio Freud trazia ali sempre, e a gente tem todas as correlações já mais do que constatadas, tá? Então, gente, é isso que eu gostaria de trazer para vocês hoje, tá? Trazer essa mensagem de, se você identificou hoje com esse tema e coisas que eu falei aqui, busca ajuda, tá? O próprio Poção Mágica de Gabi, a ideia é que eu possa tá trazendo questões e ajudando vocês, tá? A minha ideia é que na medida que o Poção Mágica de Gabi ande mais um pouco, de até a gente poder fazer chamada de algumas pessoas que queiram participar e entrar com vídeo ao vivo aqui comigo, tá? Essa foi a minha ideia lá inicial, tá? Então, fiquem atentos aqui. Segunda-feira que vem a gente volta com mais um tema, tá? E esses temas, eles vão aparecer em meditação para mim durante a semana, para eu trazer aqui para vocês. Bom, como eu falei no início, falei que eu ia fechar aqui fazendo aí um breve relaxamento. Então vamos iniciar agora, tá? Então quem estiver aí assistindo agora ao vivo ou mesmo posteriormente, né, o vídeo gravado aqui, procura uma posição bem confortável, adequada e relaxada numa cadeira, pode ser. E de preferência sim numa cadeira, porque esse processo que nós vamos fazer uma breve meditação, é sempre muito importante, gente, que a meditação seja feita sentada, tá? Seja sentada sim em posição faraó, que você senta e deixa as perninhas para baixo, essa se chama posição faraó, ou aquela posição meditativa com as pernas cruzadas, tá? E por que não deitada, gente? Porque o deitado seria mais um processo de relaxamento, tá? Então, por isso, sentado, tá? Então, vai respirando fundo. Respira profundamente nesse momento. Respira, eleva o teu pensamento ao alto nesse momento. E visualiza, a partir de agora, uma luz descendo lá do alto, uma luz branca com prateado, e essa luz vai descendo, descendo, descendo de forma vagarosa até que ela chega de encontro ao topo da sua cabeça, e ela vai entrando através do seu chakra coronário, e ela vai descendo através da sua coluna vertebral, descendo e levando toda esta luz branca prateada para todas as células do seu corpo, e junto com ela vai trazendo toda a energia do cosmos, toda a energia divina, a energia do poder da criação, vai entrando através desta luz branca prateada e chegando em cada uma dos trilhões de células que você tem no seu corpo. Você vai visualizando essa luz descendo, passando por toda a tua coluna vertebral, e quando ela chega lá embaixo no seu cóccix, ela desce
e ela se junta, vai descendo, passando todas as camadas da Terra, e ela se junta lá com o magma da Terra, lá no centro. E ela continua descendo e você fica neste momento conectado com o fluxo do cosmos e o fluxo do seu aterramento, o seu poder material, a sua conexão do alto, do universo, do cosmos com a Terra. E essa luz branca prateada, ela vai se espalhando e como se fosse um caule de árvore, ela vai indo para todos os seus braços e todos os órgãos do seu corpo e vai se espalhando completamente. E ela vai levando essa energia divina de criação na luz branca prateada para todos os trilhões das tuas células, fortificando e iluminando todos os teus órgãos e manifestando em cada um dos seus órgãos o poder de criação, o poder de regeneração das células. Se você estiver, você que está me assistindo, se você tiver alguma situação de algum órgão que você saiba de algum diagnóstico de doença ou que ele está um pouco desequilibrado, concentra nesse órgão e nesse momento você vai juntar nessa luz branca prateada a luz verde, e é um verde prateado. Você vai envolver este órgão nessa luz e você vai visualizar magicamente essa luz regenerando as células daquele órgão que poderia estar com algo que precisasse melhorar, que tivesse desequilibrado, com algum diagnóstico. Você vai visualizar essa luz branca prateada com o verde prateado, visualizar tudo se transformando e as células sendo regeneradas neste momento. E este órgão, você vai visualizar ele na sua frente, na sua tela mental. Nesse momento, você vai visualizar ele completamente curado. Esse órgão totalmente saudável. Então, por exemplo, se for uma pessoa com pâncreas que teve alguma situação de algum diagnóstico, minha glicose não está muito bem, você vai visualizar o seu pâncreas e você vai visualizar ele envolto nessa luz branca prateada com o verde prateado junto e visualizar ele assim, totalmente regenerado. E nesse momento você vai agradecer e vai pedir que seu anjo da guarda esteja com você hoje e nos próximos dias, e você vai aproveitar para chamar o seu anjo da guarda e conversar com ele todos os dias um pouco, pedindo que ele te dê caminhos, que ele te ajude a te trazer luz e te ajude a te trazer respostas que você precisa, porque o nosso anjo da guarda, ele só se manifesta quando a gente pede a presença dele. Você segue visualizando essa luz que você está conectada do alto até o centro da Terra, com essa luz branca, prateada, e esse verde prateado ele vai passando junto por toda a tua coluna vertebral neste momento e vai passando e se ramificando para todas as células do seu corpo, além daquele órgão específico que você estava vendo, tá? E aí nesse momento você vai respirando profundamente, vai agradecendo, vai retornando aos pouquinhos, respira. E quando você se sentir à vontade, você vai abrindo o seu olhinho. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Hoje a gente está aqui junto no Instagram, mas o programa ele acontece toda semana às 7h30 da noite, começa no YouTube, tá? O YouTube é o mesmo nome aqui do Instagram, então quem quiser se inscrever no canal, chamar o pessoal, né, assim. Eu vi que hoje aqui no Insta, né, eu tenho muitas colegas nutris, eu vi que vocês estão aí, tem muita gente aqui que entrou, alguns saíram e tal, mas colegas nutris. Então, assim, também para quem está assim, meio perdido, o que acontece? Eu estou trabalhando essa parte da estruturação emocional. Hoje a gente falou sobre
assim, a questão de a gente ver algumas falas por aí, se sentir um pouco incomodado. Então, é a parte bem emocional e terapêutica, né? Então, hoje a nutrição, ela entra como uma parte da questão. O meu foco mesmo é terapêutico. Então, gente, agradeço a presença de vocês, tá? E chamem o pessoal para se inscreverem no canal, tá? O tema do meu canal do YouTube, ele não é essencialmente nutrição. Posso trazer nutrição em algum momento, mas não é o grande foco. O meu foco no canal, tanto é que o nome é estruturação emocional, tá? Então, eu te trazer uma forma de você ter melhores relacionamentos para realizar o que você quer. Então, se você quer emagrecer, se for relacionado à nutrição, você tem que estar bem centrado emocionalmente para que você consiga realizar isso, tá? Então, eu espero vocês na 7h30 da noite, 7h30 da noite de segunda-feira que vem, que vai ser o nosso próximo Poção Mágica de Gabi. Muito obrigada pela presença de todos vocês e chamem o pessoal aí para se inscrever, tá bom? Beijos, beijos no coração. Beijos a todos.